devem ser ratificados antes são aqueles intermunicipais. Vou dar um exemplo para vocês. Nós sabemos, daqui a pouco nós vamos discutir, o bombeiro está numa situação muito difícil aí. Só que existem 5 municípios que também dependem do bombeiro de Barretos. Quais são? Colina, Guaíra, Colômbia, Jaborandi e Miguelópolis. Esses municípios, pode ser feito um convênio com eles de coparticipação. Esse tem que ter aprovação legislativa. Esse tem que ter aprovação legislativa. Tá certo? E a gente vê que mudou-se vários parâmetros, né? E fico muito feliz, né? Sair dessa Câmara com algumas picuinhas, eu e o doutor Kiko. Ele, mais do que eu, porque eu brigo com você aqui, saio ali fora, você é meu amigo, mesma coisa, entendeu? E volto, que ele voltou a conversar comigo, voltou a sorrir comigo, e eu fiquei muito feliz com isso. Volto a falar. Fiquei feliz com isso, por mais que pode ficar... Falei até para alguns, falou assim, gente, se eu votar do jeito, gostaria que não pensasse de outra forma lá fora. Porque isso, gente, não tem nada a ver. E espero também que também não haja uma barganha lá fora, negócio da FEB, de vamos ajeitar o cargo de uma pessoa, de alguém vai ganhar mais que o outro, vai fazer... Não, que seja uma coisa sadia, porque esse convênio é excelente. É dar à nossa fundação a dignidade que ela merece. Esses dias eu fui na Liga e tinha um leite lá, num saquinho, leite com chocolate. Aí o Titão, experimenta um. Bate de 10-0 naquele Nescauzinho. Bate de 10-0 e é da FEB. E isso vai para as nossas crianças. Agora, você imagina, tem que comprar 10 mil desses. Tem que mandar... não, está aprovado. Tem que fazer um projeto, nós vamos construir uma biblioteca. Está aprovado. Não. Deixa, vamos fiscalizar, sim. É nosso dever continuar fiscalizando. Tá certo? Mas dá-se a liberdade, esta liberdade. Tá certo? Eu disse que eu ouviria todos os pronunciamentos. Eu não li nada do que eu trouxe aqui, ó, nada. Acabei não lendo nada, né, sobre o que cada parte fala. Tá certo? Aqui fala sobre o Supremo Tribunal, que vota em constitucional exigência de submissão de termos de consórcio e convênio do Poder Legislativo. Né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também endossou isso. Exige apenas para consórcio intermunicipal, já falei. Tá certo? Então... E o que eu peço, né, é o seguinte, e eu escutei o doutor Kiko falar o seguinte, que ele não abre mão do direito de voto, né, e não abre o direito dele de opinião, o direito de análise, e concordo. Mesmo que isso te custe caro amanhã. Dobro. Mas deitar na cama e dormir tranquilo depois é gostoso demais. É muito bom, certo? Então... Vocês têm imunidade, vocês podem fazer o que bem quiser, tá certo? Mas lembre-se disso, votem com a consciência, com toda a tranquilidade do mundo. Infelizmente, tudo que nós discutimos aqui, e que foi sadia a discussão, até aquelas mais acaloradas, talvez amanhã saia diferente na imprensa. Pode até sair diferente, só com um tom diferente. Pode até aparecer que nós estamos votando o aumento da água e não de apenas tirar o layout de alguma coisa. Mas fiquem tranquilos. Eu lembro muito bem, quando teve uma votação aqui para criação de uma taxa de luz, né? E aí o Paçoca levantou e falou assim, essa taxa de luz não está passando hoje pelo voto cipriano. Você lembra disso, Paçoca? Não entendi. Você falou num dia, teve uma votação aqui, ia ter votação para a criação da taxa de luz, e você falou assim, ó, não está passando pelo voto cipriano, que votou com a bancada lá de cá. E eu sentei com o doutor Web e falei com ele, sempre fui dessa forma, doutor, não posso fazer isso e tal, e fui entendido. Nunca houve aquele, entre aspas, que sai no jornal, o nego fala que bate em mesa, nunca houve comigo. Sempre conversei numa boa com ele, ele falou, tal, ficou chateado comigo, normal, e votei. E sabe o que saiu nos papeizinhos depois? Saiu a minha foto que eu tinha votado favorável. Não saiu o Kiko lá? Tinha votado favorável. Aí você via nas fotos, dava voto certinho para passar, e o trem não passou. Então, gente, quanto a isso, não esquenta a cabeça, não. Cada um de vocês tem um filho, tem uma esposa em casa, tem um amigo. É isto que vale a pena. É isto que vale a pena. Tá certo? Isso vale muito a pena. Independente se vai passar ou não. O projeto está aqui. Tá certo? Votem de acordo com as suas consciências. E fico muito feliz da liberdade que foi dada pelo Paçoca. Vote de acordo com o que você falou. E eu falo sincero, né? Pode parecer que não. E eu gosto muito dele, do Afonsinho. Conversei com o Afonsinho antes. Né? Cipriano,
né, a pedido que vote assim, mas vote de acordo com a sua consciência. E é o presidente do meu partido também, vote de acordo com a sua consciência. Falou dessa forma. Vai estar aí só semana que vem. E a minha consciência diz o seguinte: se você votava assim, continue votando assim. Continue dessa forma. Não muda. Porque na época do Dr. Web eu votava dessa forma, viu, André? Eu sempre votei dessa forma, dando uma certa liberdade ao legislativo. Talvez não era entendido pelo outro lado. Eu votava assim, a imprensa lembra que eu votava assim. Muitas vezes chegou aqui, tá certo? E sempre, e defendo, e volto a dizer, defendo que a Câmara seja respondida em seus requerimentos a contento, defendo. Não sou contra cargos em comissão, desde que a pessoa seja competente para tal, né? Tanto que quando votei favoravelmente, saiu meu nome depois contra ao salário do prefeito, votei pensando naqueles secretários que vale a pena receber aquele salário, né? Ou não valia a pena aquele salário para o Anselmo? Tudo sujo, coitado, na rua. Valia a pena, mereceria, tá certo? Tanto como muitos hoje merecem esse salário, que também estão indo para cima, para baixo, correndo, tá certo? Então, eu só peço o seguinte: votem com a sua consciência. Votem com o que vocês pensam, porque você só deita com a sua consciência. Aqui, ó, meu E dedo. deva satisfação à sua esposa, a seus filhos, a seus amigos. Tá certo? E eu tenho certeza, se ele for seu amigo, ele vai entender o seu ato. Tá ok? Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em votação. Declaração de voto depois. Depois, tá bom. Bom. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nós somos contrários. Permaneça como estão, os contrários se manifestam. Voto. 2, 4. Uai, mas você acha que eu não ia dar? Mantido o veto do prefeito municipal, com os votos favoráveis de Otávio, Existo, Paulo Correia, Cipriano, João Alberto Minaré e Euripinho. Contra, Paçoca, Kiko, André e Lirico. Com justificativa de voto, o vereador Existo. Desculpa aquela hora, Existo. Senhor presidente, eu peço a sua autorização para falar aqui da minha mesa. Eu só fiz questão de fazer essa declaração de voto, senhor presidente, porque em uma das últimas sessões foram votados aqui 2 projetos de convênio da Prefeitura Municipal. Um com relação à FEB e outro com relação à Faculdade Barretos. E o jornal oficial do ex-prefeito fez um comentário de que o vereador André Rezec havia, numa postura ética, se abstido de votar. E que eu concordo, foi uma postura ética, porque ele tem uma instituição de ensino da qual ele é diretor proprietário, e aquilo beneficiaria exatamente a instituição dele. Não me sinto na mesma situação, porque eu fui votado por uma comunidade acadêmica, fui escolhido por prefeito para representar a sociedade numa instituição que eu considero de caráter público. Portanto, represento lá o interesse da comunidade de Barretos, do público de Barretos. Portanto, fiz questão de fazer essa declaração de voto para tornar claro, deixar claro que a minha postura considero ética e bem avaliada, pois trata-se a FEB de uma instituição que eu tenho certeza absoluta. Foi criada como público, com verba do contribuinte barretense, da população barretense, vai continuar existindo e vai crescer cada vez mais desta mesma forma como uma instituição pública. O secretário Zecão vai deixar a casa e vai desejar boa noite a todos. Antes regimental, mas
o presidente está me dando essa oportunidade. Eu só queria agradecer a todos vocês. Essa casa é uma casa que mora em meu coração. Eu passei aqui 14 anos, tive o prazer de trabalhar junto com o Otávio, o Kiko e o Minaré, dos presentes aqui. Então, sempre é um orgulho, uma honra a gente estar aqui nessa casa. Eu agradeço a todos. Eu acho que a Câmara continua a mesma Câmara, os vereadores continuam combatentes, né? E eu acho que importante é isso aí, é que a democracia sempre prevaleça e o bom entendimento de todos. Muito obrigado, e eu tenho de ir porque eu tenho de dar uma despedida lá em casa. Falou, Kiko? Obrigado. Um abraço. Vamos lá. Projeto de Lei 041 de 2006, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo a repassar a título de subvenção à Santa Casa Misericórdia de Barretos a importância mensal de R$100 mil, durante o período que especifica e dá outras providências. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O membro da Comissão Cultura, Saúde e Assistência Social, André Luiz Rezec, apresentou emendas do presente projeto de lei. O primeiro secretário procederá à leitura dos pareceres, bem como as emendas. Seria bom que os vereadores prestassem atenção nas emendas, para não votar aí depois. Manifesto-me em separado meus ilustres pares, apenas para apresentar emenda ao projeto, por achar necessário e imprescindível que possamos fiscalizar efetivamente os gastos de dinheiro público a ser repassado à Santa Casa de Misericórdia. Emenda substitutiva ao artigo 2º, com a seguinte redação. Artigo 2º. A liberação do repasse fica condicionada à apresentação mensal do balancete analítico, no máximo 30 dias de sua efetivação. Inclusão do artigo único ao artigo 2º, com a seguinte redação. O Poder Executivo Municipal encaminhará mensalmente à Câmara cópia dos balancetes analíticos apresentados pela Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Este é o parecer, Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 20 de abril de 2006. Está em discussão o projeto de lei, bem e as emendas. Isso, está em discussão as emendas e o projeto de lei. Está em votação as emendas. Cadê as emendas aqui? Uma por uma, né? Uma a uma. Primeira emenda. Qual que é a primeira? Primeira emenda, a emenda substitutiva. Os que concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada contra o voto. Otávio, Existo e Paulo Corrêa. Então, a emenda substitutiva foi aprovada. Qualquer outra? Está em votação a emenda aditiva. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador Dr. Otávio. E Existo. Gente, eu estou explicando certinho para depois não falar que eu não expliquei. É, porque senão... Bom. Senhor presidente, eu tive, inclusive, aqui hoje à tarde, verificando os projetos, os requerimentos. Eu não tenho conhecimento dessas emendas. Eu gostaria de requerer ao senhor que o secretário fizesse a leitura Já das... leu. Acabei de fazer. Já leu e emendas. eu pedi para prestar atenção. Me desculpa aí, mas eu acho que todos ouviram que eu falei, olha, presta atenção que vai ler as emendas. Já foi votado. Vamos continuar, depois se justifica. Aprovado o projeto de lei e as emendas. Não, projeto Não. de lei não. Falta projeto de lei. Ah, tá, isso, desculpa.
Está em votação o projeto de lei já com as emendas incluídas. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. O projeto de lei já com as emendas acopladas. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei com as emendas colocadas em segunda discussão e votação. O vereador Dr. Kiko solicita apreciação, redação final. Senhor presidente. Tá. Está em votação, redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Com justificativa de voto, o vereador Dr. Kiko. Obrigado, senhor presidente. Nós todos aqui não poderíamos votar contra o projeto dessa extensão. Mesmo porque nós sabemos que a Santa Casa sempre está carente e precisa do investimento do dinheiro público. No entanto, e acho que todos os senhores vereadores colaboram com uma verba mensal, como patronos de vários apartamentos na Santa Casa Municipal. E nós temos visto e recebido denúncias de que mesmo com essa verba de manutenção, os quartos que nós somos patronos não estão recebendo a contento a verba que nós estamos derivando para aquele determinado apartamento. Isso tem acontecido com todos e a gente fiquei sabendo que no meu nem lençol tem. A gente está dando R$50 por mês, pode não ser suficiente para muita coisa, mas para comprar lençol é. Para ter toalha é. Para ter uma mínima condição de recebimento das pessoas é. Já são R$600 mês, eu acho que isso daí deveria significar que a Santa Casa deveria administrar melhor para derivar essa verba para tais situações. A mesma coisa é com relação aos R$100.000. E acho que as emendas propostas pelo vereador André são extremamente pertinentes. Nós não poderemos nunca ficarmos omissos à destinação da verba. Não poderemos nunca ficarmos alheios a como aquilo está sendo aplicado em benefício da Santa Casa. Na verdade, não é em benefício da Santa Casa, é em benefício da cidade de Barretos. Então, me preocupa, mais uma vez, que a gente possa abrir mão disso. Graças a Deus, não passaram as emendas e não passou a rejeição. Eu gostaria muito, senhor presidente, que nós tivéssemos mesmo todas as cópias, impreterivelmente, de tudo. Porque se essa casa abrir mão disso, Ave Maria, aí a Santa Casa, infelizmente, mal administrada, e eu volto a reiterar isso, vai continuar sendo um saco sem fundo. Vai absorver tudo e não vai conseguir fazer nada. Prejuízo não é para a Santa Casa, não é para Ibrahim Martins, não, prejuízo é para a cidade de Barretos. E é isso que nós não queremos agora com essa verba, que ele não devia reclamar, não. Ele reclamou que eram 980 mil, agora só vão ser 900 mil. São 900 mil. Era para não ser nada. Serão 900 mil reais que a prefeitura acha por onde repassar para a Santa Casa. Acho muito justo e ele deveria ficar contente com o que ele está ganhando, não insatisfeito com o que ele deixou de ganhar. Obrigado. Com justificativo de voto, o vereador Euripinho, depois João Minaré, depois Cipriano. Senhor presidente, colegas vereadores, quando o Kiko citou, essa casa tem feito o possível e o impossível para poder ajudar a Santa Casa, ajudar a Fundação Pio XII e outras entidades. Confesso que quando fomos procurados aqui a ser patronos de alguns quartos lá na Santa Casa, o fizemos, grande parte, com determinação, com vontade de ajudar aqueles que precisam. E isso que o Kiko citou aí, quero falar para meus colegas vereadores, nós poderíamos montar uma comissão e aqueles que têm os seus quartos lá, são patronos, verificar, porque eu fui pessoalmente, e eu fui que levantei a lebre e falei para vocês do descaso e da forma como está sendo utilizado o recurso que nós passamos. Isso me deixou muito entristecido, faço parte de um consórcio de um carro que foi feito por um grupo para poder ajudar a Santa Casa. Então, quando aí fora nós somos cobrados que não fazemos nada para ajudar a Santa Casa, mais uma vez nós estamos aprovando um projeto. Eu acho que o problema da Santa Casa não é dinheiro, não, é administrativo. E é o que a gente cobra. Então, esperamos, sim, e agora em diante, sempre está cobrando, e talvez através dessas emendas, poder ver realmente como está sendo empregado.
porque entristece a gente quando a gente vê alguma coisa ser feita com o coração, como nós fazemos aqui nessa casa, como eu fiz e meus colegas fizeram, e não vê as coisas realmente ser feitas do outro lado. Então, eu espero que as coisas mudem com relação à posição como a população nos vê. Nós, vereadores, a prefeitura em si, tem feito as doações, tem feito os repasses, que antigamente, na outra gestão, não era feito, e agora vem fazendo sistematicamente. Agora, o que tem que fazer, o que nós temos que fazer é cobrar realmente dos administradores que façam realmente o uso de uma maneira adequada, coerente, e que a população não fique prejudicada com isso. João Alberto Minaré. Quero ver se o Mané vetar. Vem com esse cara de aqui. Oi. Senhor presidente, eu quero justificar meu voto dizendo o seguinte: é com muita alegria que nós aprovamos hoje essa verba para a Santa Casa, porque a gente sabe que a Santa Casa é uma entidade que sempre está faltando dinheiro. E, conforme já disse o Ibrahim, que a Santa Casa tem um déficit muito grande. Então, eu quero, nessa oportunidade, agradecer o prefeito municipal por ter enviado esse projeto de lei destinando essa verba e parabenizar o povo de Barretos, principalmente aqueles que for utilizar a Santa Casa, que tenha mais 900 mil reais durante o ano, para que esse dinheiro possa gastar em benefício das pessoas que lá se encontram internado, necessitando de apoio. Era essa a minha justificativa. Obrigado. Cipriano. Pode se perguntar, porque o voto diferente, votando favorável às emendas do André, é que eu acho que há uma diferença nesse caso, né? Neste caso, o André está pedindo um balancete que seja discriminado, onde está sendo dinheiro. E sou favorável a isso porque, vira e mexe, as pessoas não sabem que a gente é vereador, mas pede para a gente levar as pessoas até aquele hospital. E concordo com o Dr. Kiko, concordo com o Euripinho, de que hoje, infelizmente, demonstra-se que o problema não é o dinheiro, mas sim a falta de administração. Eu até ia falar isso mesmo, eu estive num dos quartos lá em que o meu sobrinho estava internado, até por coincidência o patrono desse quarto era o Euripinho. E vi camas sem pintar, tudo raspadas, numa situação muito, muito feia. Então, eu acho que não precisa de tanto dinheiro para se fazer isso. Foi feita uma reforma na entrada do pronto-socorro, em que você chega lá, está tudo sujo, tem coisa jogada no chão, então falta um pouco mais de carinho. Aí, dizia que na administração anterior não ajudava a Santa Casa. Agora ajuda, por que continua da mesma forma, até pior? Por que continua dessa forma? Então, precisa-se ter uma gerência melhor, acompanhar melhor, tá certo? Quanto ao voto, não tem jeito de votar contrário. Aí se fala de outra forma. O ano passado deu 80 mil a mais. Mas até, aonde vai? Parecendo um saco sem fundo. Então, precisamos, sério mesmo, montar-se uma comissão de vereadores, acompanhar o que está acontecendo, porque dinheiro está indo para onde a gente não sabe. Com justificativa de voto, vereador Dr. Otávio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero só justificar o meu voto no sentido de ter votado favorável ao projeto e contra as emendas, porque eu entendo que as emendas elas se tornariam inócuas, tendo em vista que no próprio projeto já determina que a prefeitura tem que exigir, ou a Santa Casa é obrigatória, a prestação de contas dentro do prazo de 30 dias. Uma prestação de contas feita, o vereador pode requisitar muito bem que as contas sejam remetidas a essa casa, ou as cópias, para ele constatar ou ir até a prefeitura e verificar. Então, a razão de eu ter votado contra as emendas não é nada pessoal, porque já no projeto já determina a prestação de contas. E aí vem Tribunal de Contas, que é um povo que pega no pé e que perturba. Então, se alguma coisa for errada, o problema é do prefeito e da Santa Casa. Projeto de lei, encerrada a justificativa. Projeto de lei 42 de 2006, autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo repassar a título de subvenção à Fundação Pio XII a importância mensal de R$ 7.000 durante o período que é específico e dá outras providências.
A comissão permanente elaborar parecer favorável. O vereador Paulo Henrique Corrêa solicita dispensa da leitura dos parecer. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Eu peço a palavra. Ah, pois não. Eu peço a palavra e peço o Vênia para dizer daqui, porque eu estava aguardando o projeto entrar em discussão. Sim, senhor. Porque nesse projeto não tem emenda nenhuma, né? Não. Ótimo. Eu vou votar no projeto, porque também prevê a prestação de contas. O vereador André poderia ter feito também as emendas para me votar contra. Porque a seriedade que existe na Santa Casa também existe com o senhor Henrique Prata na Fundação Pio XII, com os médicos lá clínicos e com toda a assistência. E aí eu não entendo, porque se faz a emenda na Santa Casa e não se faz na Fundação Pio XII. Quer dizer, a credibilidade muda de lugar ao bel prazer, tal como queira. E eu vou votar no projeto, que eu acho que de suma importância, a verba que se vai é altamente aplicável, tranquilo, e a confiabilidade é de suma importância também. E aqui a prestação de contas também não foge à regra, razão pela qual desnecessário se torna a emenda, tanto que Vossa Excelência assim não procedeu. Evidentemente que o projeto será no original e contará com o meu apoio e com o meu voto. Discussão. Pode falar Eu daí. peço para falar daqui mesmo. Sim. Eu queria esclarecer o vereador Otávio. Essa discussão foi da vez passada. Eu até brinquei com a Neire. Quando foi, eu falei para ela, faz um Ctrl+V, um Ctrl+C e um Ctrl+V da mesma emenda que eu apresentei da vez passada que entrou esse projeto. E já foi essa discussão. Vossa Excelência, vereador Otávio, já levantou a questão por que da Santa Casa e por que da Pio XII. E eu disse da vez passada e vou reafirmar aqui. O Pio XII é uma referência nacional e tem uma credibilidade na cidade que é indiscutível. Infelizmente, a Santa Casa não desfruta dessa credibilidade. E prova é disso, quando teve a questão, há um tempo atrás, agora, há pouco tempo, não me lembro qual projeto, e eu recebi uma cópia do balancete da Santa Casa que me encaminhou. O ano passado foi encaminhado os 980 mil, todos os meses. E o déficit da Santa Casa foi exatamente igual ao ano retrasado, quando não recebeu. Então, daí, esse ano nós vimos uma Santa Causa, que toda hora vem, pediram os quartos para os vereadores, todos aqui deram um, teve algum vereador, eu não me lembro, não me recordo qual, que foi 2 quartos. Os outros todos fizeram um quarto. Esse quarto não está tendo o que foi prometido, que o que falou é o seguinte, o dinheiro vai para o quarto, para a manutenção do quarto, e vai estar se colocando tudo às claras. Daí fala, a Santa Casa teve superávit. Teve. E eu também expus isso na tribuna. O problema é que o plano de saúde da Santa Casa, que dava um prejuízo de R$700 mil, passou a dar um lucro de 800 e tanto, de 1 milhão e tanto. Quer dizer, de um ano para o outro, algo que dá prejuízo de 700 para 1 milhão e tanto, é uma coisa inexplicável. Para mim, que sou formado em marketing e administração, na área de administração, que marketing e administração mercadológica, é inexplicável uma empresa, de repente, ter um salto tão grande de uma sequência de déficits históricos para um superávit de um ano para o outro. Gostaria muito de entender. Questionei de várias formas, mas ali, como eu disse, não há a fiscalização da Câmara. Nós estamos mandando dinheiro? Sim. E eu gostaria de saber, porque, realmente, o ano passado foi o dinheiro. E o que mudou? Eu acho que a Santa Casa também está sendo explorada muito politicamente. O vereador Cipriano acabou de dizer sobre pronto-socorro infantil. Pronto-socorro infantil, por mais que se dissesse que a prefeitura fez, que o prefeito fez, jornal, placa, veio o requerimento para casa, a prefeitura não colocou nenhum centavo no pronto-socorro. Então, é uma questão de credibilidade que a Fundação Pio XII desfruta publicamente e, infelizmente, a Santa Casa não desfruta. É por isso que eu fiz emenda em um projeto e não fiz no outro. Se Vossa Excelência entendesse cabível, eu deveria fazer no outro também. Obrigado. Doutor Kiko. Quero som. Obrigado. Eu quero, senhor presidente, fazer cor às palavras do vereador André Rezec e ecoar também em relação ao meu pronunciamento do ano passado. Eu não questiono seriedade, nem do senhor Ibrahim Martins e nem do senhor Henrique Prata. Eu acho que a seriedade dos dois é plenamente cabível, eu acho que a seriedade dos dois é plenamente comprovada. Em relação à honestidade dos dois, idem, não é isso que eu estou questionando, não, como com certeza não foi isso que o vereador André Rezec questionou. O que a gente questiona é competência mesmo.
E nesse aspecto, por mais boa vontade que uma pessoa tenha, por mais determinação, por mais conhecimento até, a competência ainda é uma coisa que está além. E nesse aspecto, não questiono de forma alguma a competência de Henrique Prata e questiono clara e definitivamente a competência do senhor Ibarém Martins. Isso não adianta, não vai mudar. Ele pode ser a pessoa mais séria, mais honesta, mais dedicada, mas competente, lamentavelmente, não é. Tanto é que a Santa Casa está sempre pedindo esmola, está sempre pedindo alguma coisa. E não vai acabar nunca esse poço enquanto não se mudar. E eu já defendi isso aqui uma vez, e uma vez ele estava aqui, presente na casa. Ele esteve aqui, eu falei assim, quando é que a Santa Casa pretende contratar um administrador hospitalar? O homem ficou extremamente bravo, como se eu tivesse falado uma blasfêmia, como se eu tivesse ultrajado a família dele em 15ª geração. Mas é uma coisa que a Santa Casa precisa. E enquanto não tiver alguém com uma visão administrativa, um manager, uma pessoa conhecedora da aplicação dos recursos públicos, da aplicação dos recursos recebidos, da derivação de verbas, de entendimento do que é que faz dar lucro e o que é que faz dar prejuízo dentro do processo da Santa Casa, enquanto não houver isso, lamentavelmente, a Santa Casa, o ano que vem, vai pedir 900 mil, outro ano vai pedir mais 900 mil, vai continuar pedindo e vai continuar deficitária. Obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação, em primeira votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Dr. Otávio, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. O vereador Lelico solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Não pode, não. Pode falar mal, não. Não, mas eu não estou sabendo de nada, né? Ofício número 083 de 2006, Prefeitura Municipal de Barretos. Encaminha balancete geral anexo exercício financeiro de 2006. Com vista ao vereador André Rezec, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela tramitação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O que está acontecendo? O que foi? Balancete. Processo 840, 2006. Luiz Carlos Sassi apresenta o balancete referente ao mês de março de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade do balancete, deixando a plenária análise final. O vereador Kiko solicita a dispensa da leitura dos parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o balancete geral anexo por unanimidade. Os caras estão te dando corte. Agora. Vai perder 2 companheiros. Processo 841 de 2006. José Luiz Yunes, secretário municipal da Saúde, encaminha a prestação de conta de gasto pago do Fundo Municipal de Saúde relativo ao mês de fevereiro de 2006. A Comissão de Orçamento e Contas elaborou parecer favorável.
pela regularidade formal da prestação de contas, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Euripinho solicita dispensa da leitura do parecer. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a prestação de conta. Processo 842/2006. Ofício 155. Serviço Autônomo de Água e Esgoto encaminha balancete referente ao mês de março de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborar parecer pela regularidade do balancete sintântico, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão, não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o balancete anexo. Por unanimidade. Processo 843, ofício 153, 138. Instituto da Previdência do município encaminha balancete referente ao mês de março. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer pela regularidade do balancete sintântico, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação. É regimental, os concordam, permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do processo 843/2006. Vereador Existo. Processo 848, ofício 39. Serviço Autônomo de Água da Estação Rodoviária encaminha balancete referente ao mês de março de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade do balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Existo solicita dispensa da leitura. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o balancete anexo. Por unanimidade. O vereador João Alberto Minaré solicita englobamento da matéria. Procederei à leitura das proposituras. O vereador que desejar discutir deverá solicitar destaque. Requerimento 299, Cipriano. Requerimento 300, Cipriano. Requerimento 301, Euripim. 302, Euripim. 303, Euripim. 305, Paulo Henrique Corrêa. Queria solicitar de Vossa Excelência, nesse requerimento 302, não sei se daqui a pouco, adiamento por 90 dias. 302. Depois. Jorge na Bem. Você pediu destaque, então. Vamos pedir destaque e depois você pede. Tá? Pedido de destaque, senhor Tá. presidente. Requerimento 305, Paulo Henrique Corrêa. Requerimento 306, Paulo Henrique Corrêa. Requerimento 307, Paulo Henrique Corrêa. Requerimento 308, Paulo Henrique Corrêa. 309, Paulo Henrique Corrêa. 310, Paulo Henrique Corrêa. 311, Lilico. 312, Euripim. 313, Euripim. 153, indicação. 135, Cipriano. 136, Cláudio Honor. 137, Existo. 138, Existo. 139, Existo. 140, Existo. 141, Existo. 142, Existo. 143, Existo. 144, Existo. 145, Sebastião Rodrigues. Só um destaque, e o vereador solicita adiamento por 90 dias, é regimental. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o adiamento por 90 dias do requerimento 302 de Olímpio Jorge Nabem. Cadê o Kiko? O vereador Cipriano solicita explicação pessoal. Você, Cipriano. Eu solicito autorização para falar daqui. Como sempre, a gente tem... só pode apresentar a propositura na hora da sessão. Eu estou apresentando para a semana que vem 3 proposituras. A primeira é referência às operações de redução de estômago. O INSS, o Ministério da
da Saúde aprovou um aumento nos valores pagos a essas cirurgias, tentando incentivar o município a criar locais para que sejam feitas a população mais carente, certo? E a gente sabe como a população mais carente sofre com isso. Pessoas com 180, 190 quilos, em que ficam muitas vezes mais na cama, não conseguem andar, e essa é uma cirurgia hoje considerada simples. E nós temos 2 médicos em Barretos que fazem esse tipo de cirurgia. Se não me engano, doutor Licurco, né, é o nome dele, e doutor Marcelo, do Hospital São Jorge. E que poderia muito bem os 2 trabalharem nessa área para poder que façam essas operações de redução. Isso é investir em saúde, porque vai evitar outros gastos que terão com essas pessoas. Então, nós estamos entrando com uma indicação ao prefeito para poder um trabalho em cima disso. Uma outra indicação é que, quando foi feita aquela abertura da Avenida 7 ali, aquele desvio para a Avenida 5, na 36 com a 7, naquela época, um caminhão fazendo manobras fez um afundamento no passeio de frente a uma oficina mecânica. E nós estamos solicitando para consertar aquilo lá, porque esses dias a pessoa foi sair e xingou tudo o proprietário, você não tem nada a ver com isso. A terceira indicação é quanto ao campo do São Bento. Nós verificamos que há reclamação ainda, do lado que mora um senhor lá, que inclusive fez um processo contra mim, enquanto vereador, e nós estamos solicitando que, ao invés de construir o muro, que se construa um novo vestiário daquele lado. Por quê? Porque o vestiário que é usado como banheiro, o outro vestiário é usado como banheiro, e não tem como as pessoas deixarem os materiais esportivos ali na hora de jogo, porque as outras pessoas entram ali e podem levar. Então, que seja construído um vestiário desse lado. É só isso, senhor presidente. Com explicação pessoal, o vereador Dr. Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores. Semana passada eu fiz uma declaração, eu estava dando uma declaração a uma rádio de Barretos, e a outra rádio aproveitou a minha declaração, as duas fizeram a mesma gravação. Uma das rádios deu destaque às minhas declarações com relação às críticas que eu estava tecendo com relação ao prefeito Emanuel, e a outra rádio, não sei o que colocou no ar, se colocou, o fato é que no jornal correspondente, jornal O Diário, não saiu absolutamente nada. Então, criou-se uma situação e que algumas pessoas vieram me perguntar, ou vieram comentar com pessoas próximas a mim, se eu estava com isso me aproximando do ex-prefeito e se isso significava alguma forma de compatibilização da minha candidatura, da minha pré-candidatura, com a pré-candidatura do ex-prefeito. Eu acabei de dar essa mesma declaração ali para a Rádio Independente e, por consequência, para o jornal O Diário, dizendo o que eu disse daquela vez, e vou dizer aqui agora, para que fique até documentado como um fato, que o fato de eu estar pedindo voto para os moradores de Barretos, para candidatos de Barretos, no caso o ex-prefeito Hebe Rezec e o atual vice-prefeito Cacá, e se tiver um terceiro também, não significa de forma alguma aproximação minha com nenhum deles, mesmo porque não tenho o apoio deles, mas eu espero que um deles ou os dois se elejam para que possam reverter benefícios da sua eleição para a cidade de Barretos. O fato de ter essa expectativa, seja eleito Cacá, seja eleito Sebastião, seja eleito Hebe Rezec, seja eleito quem quer que seja barretense, eu acho que significa uma vantagem, um lucro, um reinvestimento, um retorno à cidade de Barretos e à região. Da mesma forma como eu espero que a minha pré-candidatura resulte em sucesso e que eu possa ser eleito para fazer as mesmas coisas com relação à cidade de Barretos. Mas que fique claro, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, que não há a menor possibilidade, a menor razão e muito menos afeto para que eu me aproxime do ex-prefeito. Isso tem que ser bastante claro, não tem que ser desviado de nada, não. O fato de eu pedir voto para ele ou pedir para outros significa pedir voto, por maior que seja meu adversário, entender que isso signifique prejuízo para Barretos não ter eleito, signifique lucro para Barretos ter eleito
pela cidade, pela nossa região. Isso eu peço, então, a imprensa está aí ainda, ou pelo menos parte dela, que dê a divulgação correta às coisas, de que eu sou como todos os barretenses, que apoia a eleição de algum candidato pela cidade de Barretos a nível de estadual. A nível federal, óbvio, eu sou o maior suspeito do mundo para falar, porque até a prova em contrário deveria ser o único candidato, ou hoje um pré-candidato a deputado federal. Mas, com relação a isso, significa que a minha posição é a minha posição mantida desde não sei quantos anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás, desde quando houve a desincompatibilização entre mim e o senhor, então, prefeito municipal. Não há e nem haverá nunca qualquer forma de aproximação. O que não significa que eu não defenda a possibilidade de termos um candidato eleito a deputado estadual pela cidade de Barretos, o que não significa que possa até existir uma possibilidade de que ele não me atrapalhe tanto na minha expectativa de ser eleito deputado federal. Não sei como é que vai ser. O que eu sei é que nós temos que pensar em termos de Barretos. Não estou dizendo isso em relação a mim, eu disse isso com relação ao meu posicionamento. O posicionamento de cada um é direito de cada um. Obrigado. Com explicação pessoal e esclarecimento, o vereador Existo. Fazer uso da palavra aqui da mesa, é para comunicar a todos os senhores vereadores que há 2 semanas atrás eu fiz um requerimento solicitando que a Câmara Municipal fosse atendida por um diretor, pela diretoria do Grupo Carrefour, para que pudesse explicar quais são os pensamentos futuros desta grande multinacional com relação ao Arena Shopping de Barretos. E a Nery tem tentado entrar em contato com a direção do Grupo Carrefour e ela me informou no início da sessão, e eu gostaria de dar ciência a todos os vereadores, haja visto que o senhor presidente havia nomeado uma comissão, mas eu acho que o fato é significativo e a gente poderia comunicar a todos que um dos diretores do Grupo Carrefour é diretor dele, não é puro gerente, não, né? Não é superintendente, não é diretor, mas já é melhor do que gerente. Qual é o nome dele, nele? Doutor Armando. Estará aqui amanhã nessa Câmara Municipal, às 14h30. Então, senhor presidente, eu gostaria que, se fosse possível, que o senhor tomasse a iniciativa no sentido de convocar também todos aqueles inquilinos do Arena Shopping para que estivesse presente. Porque a nossa intenção, a intenção dessa Câmara, ao aprovar aquele requerimento, era justamente nesse sentido, de esclarecer aos arrendatários lá, eu não sei o termo jurídico que se utilizaria, locatários, tivessem a possibilidade de um diálogo direto com esse representante do Grupo Carrefour, que eu espero que seja uma pessoa que possa falar em nome do Grupo Carrefour e não o que vinha acontecendo até então. Então, eu gostaria, senhor presidente, de requerer isso ao senhor. Um outro posicionamento que eu queria passar, senhor presidente, diz respeito à política interna do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, que vai viver no próximo dia 7 de maio uma prévia interna, que vai escolher entre 2 militantes históricos o candidato do partido ao governo do Estado de São Paulo. Eu gostaria de, aqui publicamente, de referendar o meu voto e o voto do meu grupo à candidatura do senador Aloysio Mercadante para governador de São Paulo. Então, o meu grupo aqui presente, aos petistas aqui presentes, estarei a campo a partir de amanhã, na Casa dos Filiados. No PT tem disso, é democrático, são 136 filiados que têm direito a voto e que no próximo dia 7 estarão numa convenção, seria tipo convenção, mas é num encontro, fazendo a prévia e escolhendo
quem seria o candidato a governador. Então, são 2 candidatos, a ex-prefeita Marta Suplicy e o senador Aloysio Mercadante. E declaro publicamente, com muita honra, o meu apoio à candidatura do senador Aloysio Mercadante. Era isso, senhor presidente. Agradeço pela sua atenção. A Neire vai ligar o pessoal lá do Carrefour, lá do shopping, pessoal do comércio. Exari da pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão, desejando uma boa semana a todos, e já dizendo isso, que eu não vou estar aqui amanhã, mas vocês fiquem à vontade. Obrigado. Não, então, só um minutinho. Colocar em votação, nós não vamos fazer dia 1º, que é na segunda, mas vamos fazer no dia 8, que dá às 4, porque o mês de... Tem 5. Quem concorda, permanece com a comissão, o contrário se manifesta, aprovado.